Eu gostaria de chamar, então, agora o Eduardo Costa Campos. Ele é cirurgião dentista, mas não exerce mais, né, Eduardo? Ele é formado em filosofia pela UERJ, ele é professor de filosofia do ensino médio na Secretaria do Estado de Educação do Rio de Janeiro, especialista em História da Arte Sacra pela Faculdade São Bento, do Rio de Janeiro. Ele vai nos apresentar a troca de vestes, né? Na imagem de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, aqui do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa tarde, muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá ok. Eu vou falar rapidinho. Eu não tinha intenção de fazer essa pós. Eu fiquei sabendo dela, pelo meu companheiro, estava fazendo o curso de grego lá na Faculdade de São Bento. E aí foi quando eu resolvi fazer. Eu achava que era uma outra proposta, mas depois, quando eu entendi a proposta da pós, eu resolvi falar sobre imaginária, que era um assunto que sempre me interessou há muito tempo atrás. Só que, um pouco antes da pós, numa Bienal do Livro, eu achei um livro naqueles estandes universitários da professora Selma Soares de Oliveira. Era sobre imagens de roca na coleção da Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira. E aquilo foi uma descoberta. Eu já ouvia falar alguma coisa em imaginária de vestir, mas eu não tinha muita noção. E aí, através desse livro, eu pude me aprofundar. Então, quando surgiu a ideia da monografia, eu falei com a professora Marlia, agradeço as palavras dela no início, e eu resolvi falar sobre imaginária. Já era uma ideia, mas eu queria falar sobre imaginária de vestir. Só que faltava um fechamento, né? A peça principal. E aí eu lembrei ainda final da infância, início da pré-adolescência, que aqui no Rio, da imagem de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, que às vezes no noticiário local vinha anunciando que hoje aconteceu, sempre no dia 5 de agosto, a troca de vestes da imagem de Nossa Senhora da Glória. Eu achava aquilo fascinante, e naquele tempo, tipo, final dos anos 80, quem fazia muitas dessas vestes era o Clóvis Bornai. Para quem não é do Rio, uma pessoa que era muito emblemática no Carnaval do Rio de Janeiro. Acredito que hoje ele é uma figura um pouco nacional, e foi museólogo, muitos anos do Museu Histórico Nacional, e que eu conhecia do Carnaval. Eu achava uma figura emblemática, eu gostava de acompanhar desfiles de fantasia, e descobri essa outra vertente. Depois eu soube que ele foi irmão da Glória, né? Ele pertenceu à Irmandade, e ele fez a roupa várias vezes. Eu achava fantástico aquilo. Quando eu pensei em fazer a monografia, eu resolvi falar sobre essa cerimônia. Falei com a professora Marli, ficou tudo certo, e ela me passou o primeiro contato do seu Dionísio Fernandes, que foi pertenceu à Irmandade, e chegou a fazer pelo menos 3 ou 4 roupas para a imagem de Nossa Senhora. E foi uma pessoa fundamental nessa pesquisa. Depois eu tive contato com a dona Dulce, que acredito que ainda seja a coordenadora das AIAs, e eu resolvi falar sobre isso, que é o que eu pretendo apresentar hoje. Tá ok? Aí vamos lá. Para quem não é do Rio de Janeiro, essa é a igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Ela fica no aterro do Flamengo e pertence à Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. É uma irmandade muito antiga mesmo, e sempre, desde a vinda da família real, ela sempre foi ligada à Casa Real e depois à Casa Imperial. E ela vai receber, em 1849, o título de imperial. Ela passa a ser Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, e em 1867 eles ainda têm guardado isso no arquivo,
uma carta do imperador, uma carta imperial, outorgando e confirmando o título de imperial. O imperador Pedro II tinha até o título de defensor perpétuo da Irmandade. Eu coloquei essa imagem aqui porque foi a primeira vez quando eu comecei a fazer a pesquisa, o primeiro dia que eu fui pedir autorização, falar na secretaria da Irmandade, e foi a minha primeira entrevista com o seu Dionísio, e aí depois eu vou falar dessa veste, mas eu queria que vocês prestassem atenção nesse fundo, que aqui é o camarim no retábulo mora, onde a imagem fica, e depois eu vou explicar o processo de saída e retorno dela. Essa veste é de 2016. Eu dividi em 3 partes, tá? A imagem propriamente dita, a cerimônia de troca de vestes e as peças que compõem, e depois um pouco do acervo. Essa veste aqui foi a de 2017. Eu vou falar dela mais à frente. Aqui eu coloquei só algumas informações. Ela pertence à Igreja da Imperial Irmandade Nossa Senhora da Glória do Outeiro, aqui no Rio de Janeiro. Cidade do Rio, bairro da Glória, autoria é desconhecida, provavelmente ela é do final do século XVIII, ela tem aproximadamente 1,65 m, aí aqui eu só faço uma observação. A única questão que eles colocaram na Irmandade foi que, em hipótese alguma, eu teria acesso à imagem. Ela não é uma peça musealizada, ela é uma imagem devocional de uma Irmandade que tem muita atenção para essas prerrogativas. Então, isso ficou bem claro e eu já imaginava que isso não ia acontecer. Mas depois eu vou explicar como eu cheguei a isso aqui. O estilo é caracterizado por uma técnica muito apurada, ela pode ser classificada de fatura erudita. E o interessante que eu descobri, eu já tinha conversado isso com a professora Marli, e depois eu conseguia pesquisar mais sobre isso, é que originalmente ela foi uma imagem de roca, e que no século XIX ela passa por um processo, eu coloquei a palavra que está no documento, tá? De encarnação, tornando-se uma imagem de vestir de corpo inteiro. Para quem não tem muita ideia do que seja isso, uma imagem de roca é mais ou menos esse estilo aqui. Existem variações sobre esse tema. Normalmente só as partes que aparecem são esculpidas, normalmente mãos, às vezes o colo, sempre a cabeça, pode apresentar pés ou não, e o restante que fica encoberto ou é bem tosco, ou então fica com essas ripas, composta por essas ripas. Então, ela vai passar de algo próximo a o que seria isso aqui, para uma imagem de vestir de corpo inteiro. Eu coloquei a imagem de São Domingos na entrevista com a dona Dulce, que era coordenadora das aias, com muito tato, eu fui perguntando mais ou menos como seria o corpo da imagem, porque eu fui apresentando a ela possibilidades, e aí ela falou, não, a Virgem tem um corpo, os membros, ela tem o tronco, os braços são articulados, como se pode ver aqui, mas ela sempre fez questão de falar, a Virgem não está despida, ela apresenta como se fosse uma segunda pele, só que aqui no caso ela não sabia o nome técnico, se chama veste de pudor. Normalmente é feita na policromia da própria imagem, e ela falou que é na cor azul. No caso aqui ele tem o culote, mas não é o caso dela, ela é totalmente azul, a veste de pudor. Então, ela passou de algo que era próximo a isso para ter um corpo. E como ele está fixado também numa base, por isso eu coloquei essa imagem para ter uma ideia de como é a possibilidade do corpo da imagem. Aqui é o documento. Isso não foi só isso não é só uma história da Irmandade, isso está documentado no livro de atas da própria Irmandade, e ela vai especificar que no ano de... Só um minutinho que eu esqueci o ano.
por incrível que pareça. Eu e datas somos um problema. Em 1867. Então, nesse documento teve mais autorização o nosso irmão tesoureiro de mandar encarnar a imagem de Nossa Senhora, como também mandar fazer o corpo da mesma, visto ser de roca, e ter o devoto Antônio Paulo Nunes Sobrinho dado a esmola de 2 contos e 200 mil réis, aí ele vem por extenso, com a condição de encarnar a Santíssima Virgem da Glória do Outeiro. Então, ela tem ainda essa curiosidade de ter sido uma imagem de roca, e hoje ela é uma imagem de vestir de corpo inteiro. Aqui eu vou entrar na troca das vestes, propriamente dita, na parte da cerimônia. Ela acontece sempre no dia 5 de agosto, a partir das 16 horas. Na nave da igreja, membros da Irmandade e demais fiéis começam a recitação do terço. Exatamente nesse momento, a imagem de Nossa Senhora da Glória é retirada do camarim localizado no retábulo mor da igreja. É uma imagem bem impactante desse camarim vazio. E aquela primeira imagem que eu mostrei, que tem o painel aqui com o motivo floral, ele abre e o painel onde a plataforma onde a imagem está é puxada para trás e ela vai ser descida por esse elevador aqui, que é um elevador manual. Ele tem uma manivela e ele é descido até o nível do chão, onde a imagem é levada. Então, abre-se essa parte, a imagem é puxada para essa plataforma e essa parte é descida. Opa, perdão. Então, na sacristia ocorre a primeira chamada das aias. Aí aqui eu faço só uma observação sobre essa questão das aias. O termo aia é mais usado em Portugal, um pouco na Espanha, mas é mais usado em Portugal. Ele dá uma característica de ajudante de ordens, uma espécie de servidora, no caso aqui da imagem, mas é um termo muito ligado ao caráter dessa cerimônia, que tem muito a ver com a questão da Irmandade ter sido muito ligada, tanto à família real, na época da vinda da família real portuguesa para o Brasil, quanto depois com a Casa Imperial. Todos os membros da ex-família imperial atual, que ainda existe, eles são membros da Irmandade, é por nascimento, e todas as mulheres da Casa Real e da Casa Imperial recebiam o título de aias. Sem essas aias, essa cerimônia não acontece, é uma prerrogativa delas. Elas, dentro da própria Irmandade, elas são como se fosse uma irmandade dentro da principal. Elas têm um livro de atas próprio. O estatuto delas é de 1835, que especifica todas as funções que elas precisam cumprir. Na entrevista com a dona Dulce, com a senhora Dulce, ela me passou, normalmente as senhoras já são membros da Irmandade, em algum momento elas recebem o convite para participarem como aias. Elas aceitando, o nome delas vai a uma espécie de votação na reunião no consistório da Irmandade. São colocados 2 recipientes em cristal com bolas pretas e brancas. O nome delas é proposto. Se não houver objeção, elas se tornam aias, e são sempre 12 aias efetivas. Elas, durante 3 anos, passam por um período de verificação, que é como se fosse um estágio probatório, e depois elas servem mais 3 anos, ao todo, somando 6 anos como aias efetivas, e depois elas passam a aias jubiladas, mas elas não perdem nenhuma prerrogativa. Esse título é vitalício, e elas servem como um repositório de saber, e elas podem participar a qualquer momento. Então, vai ocorrer uma chamada das aias, por ordem de antiguidade, nessa função, para que elas subam ao recinto. Para quem não conhece a Igreja da Glória, esse recinto onde é feita a troca das vestes, ele fica atrás da Capela Mor, em cima da sacristia, como se fosse um mezanino. Então, elas vão subir, aquela escadinha é um pouco complicada, eu vou comentar sobre isso mais no final.
e elas todas têm que estar obrigatoriamente trajadas de branco, senão elas não são admitidas no recinto. No aposento, então, em seguida, tanto as aias em exercício quanto as jubiladas, elas vão se dirigir a esses aposentos. A imagem de Nossa Senhora é levada para uma sala e a imagem do menino é levada para outra sala, onde vai haver a troca dessas roupas, da veste do ano anterior pela nova. A coordenadora das aias vai fazer uma segunda chamada e indica qual dama vai fazer a retirada de qual peça. Isso nem sempre é assim. Por exemplo, em 2017, a senhora Dulce não estava, ela estava viajando, e aí é pela responsável do momento. Isso é só a etiqueta, vamos dizer assim, da cerimônia, mas nem sempre vai depender se a pessoa está presente. Aí uma terceira chamada depois é feita para saber de quem vai fazer a recolocação das peças novas, sendo que a prerrogativa da coroa é sempre da provedora, se ela estiver presente. Aqui a dona Dulce me passou essa foto, é do momento em que vai haver o começo da troca de roupas. Depois eu vou falar um pouco dessa veste aqui. A veste nova está posta aqui nesses cabides. Então, durante o processo, as demais aias rezam os mistérios do terço, e no intervalo de cada mistério canta-se um hino em louvor a Nossa Senhora e a ladainha, conhecida como as litânias lauretanas, que são respondidas pelos fiéis na nave. É uma cerimônia belíssima, quem tiver oportunidade. Então, aqui é uma foto do camarim, ainda está vazio, a cerimônia está acontecendo em uma saleta desse lado e a outra desse. Aqui essas janelas dão para a saleta, e aqui são os dois retábulos laterais da igreja. Após a imagem ser vestida com a nova roupa, vai se abrir a sala para fotos. Aí, até esse momento, só as aias estão presentes. Ninguém mais tem autorização. Ninguém. É uma prerrogativa única, exclusivamente delas. Por isso que eu digo, sem elas, essa cerimônia, da forma como ela é, com essa concepção, ela não existe. Então, a roupa somente será substituída na nova cerimônia no ano seguinte. Aqui, essa foto não ficou boa porque a dona Dulce que me cedeu é de um jornal da Irmandade. Aqui a imagem já pronta com as aias. Essa aqui é a dona Dulce, que é a coordenadora. Aqui, só notando que estão todas de branco. Aqui, essa foto é quando abre a sala já para as fotografias, perdão. Aqui é seu Dionísio, quem confeccionou essa veste de 2009. Depois eu vou falar sobre ela. Essa veste também é de seu Dionísio de 2011. 2011, isso. Aqui é ele, tá? Essa veste é de 2010. Aqui já é a volta da imagem. Então, às 18 horas, os sinos da igreja soam e entoa-se o Magnificat enquanto acontece o retorno da imagem para o seu camarim no retábulo mor. Após o retorno, os membros homens da Irmandade se posicionam no presbitério, as representantes femininas da Irmandade se posicionam nas primeiras fileiras de cadeiras da nave, juntamente com as demais fiéis, e participam da missa. Aqui essa foto foi tirada daquelas duas janelinhas que eu mostrei. Aqui são os irmãos e aqui as irmãs. Aqui já a imagem já voltou um pouco claro, já para começar a missa. Eu coloquei essa sequência de fotos em 2017, quando eu fiz a pesquisa para a monografia. Aconteceu um problema com o elevador. Na hora da imagem voltar, o elevador travou, não se conseguia subir, e aí teve que se tirar o menino, tirar o cetro, para poder fazer a reposição da imagem no camarim de forma manual. Então, os senhores tiveram que colocar, assim, foi um drama para o momento lá da Irmandade, mas foi um presente porque uma parte do apronto que eu jamais teria acesso, eu pude documentar. Aqui é o retorno manual.
ela foi colocada e depois eu fiz essa pequena animação só para ter uma ideia desse processo. Com ela já instalada, começou o final do apronto, que foi recolocar o menino. Aqui o cetro. Foi feito o apronto final. E dá para ter uma ideia com essa animação também. Essa veste, então, é do ano de 2017. Ela foi uma doação do senhor Renato Ribeiro Abreu e Maria de Lourdes Maia Abreu. A concepção é de Matilde Crachete. Desculpa se a pronúncia não for essa. Agora eu vou falar rapidamente sobre as peças que compõem o conjunto das vestes. Isso tudo me foi passado pela entrevista com a dona Dulce Maria Ponte. Então, as vestes que compõem são formadas por 12 peças, no caso, né, o enxoval, como elas chamam, uma camisola íntima, tipo segunda pele, uma camisola sem manga, uma camisola com manga, uma anágua, que depois, segundo a própria dona Dulce, normalmente a imagem vai receber mais de uma para poder haver o volume, o vestido, a faixa, o jabô de renda, tanto das mãos quanto da gola, porque pode estar inserido na roupa, na veste ou não. Se não estiver inserido na veste, elas têm uma coleção e aí é colocado. No caso, a peruca, a mantilha, o cetro e a coroa. Então, aqui eles também têm, a Irmandade tem um acervo enorme, tanto de vestes quanto da parte mais íntima. Aqui é Dona Dulce, ela mostrou, aqui são as camisolas sem manga, que é a primeira que é colocada. Aqui são depois a camisola com manga, também tem uma coleção delas. Aqui são as anáguas. Aqui são os armários, onde ficam essas peças, tanto as vestes de anos anteriores, quanto a parte de roupa de baixo. Aqui é Dona Dulce, com o armário onde estão essas peças mais íntimas. E aqui é a peruca, que é uma das coisas que eu acho mais fascinante nessa possibilidade das imagens de vestir, é que você tem o ex-voto, que todo mundo conhece, você doa alguma coisa em agradecimento a uma promessa, mas com as imagens de vestido, você pode fazer um ex-voto um pouco mais forte, vamos dizer assim. Essa peruca é de cabelo natural, ela foi doada pela própria Dona Dulce. Na primeira gestação dela, houve um pequeno problema, depois ela fez uma promessa, ocorrendo tudo bem, chegando a termo. Após o fim da gestação, chegou a termo, sem problemas, ela mandou confeccionar essa peruca, está em uso até hoje. Ela foi retirada em 2017, a dona Dulce mesmo faz o cuidado, ela é condicionada, é guardada para ser usada no ano posterior. Então, aqui seria já, no caso, a mantilha, o vestido, faixa e manto, que é o conjunto principal. As roupas do menino sempre são seguindo o estilo da roupa da Virgem, e a coroa. Aqui, pronto. Essa veste aqui é de 2018. Foi feita pela equipe da Fundação Cisgran Rio, que o provedor nesse ano era o Carlos Alberto Serpa, presidente da fundação. Aqui é uma outra curiosidade da Irmandade, que é como ele chama, é uma outra imagem de Nossa Senhora da Glória, que é chamada na própria Irmandade de a Nossa Senhora da Porta. Normalmente ela fica guardada nesse armário, no recinto onde acontece a troca das vestes, e essa imagem é colocada na nave para receber o respeito dos fiéis durante o período da novena e depois na festa da Assunção, que vai ser amanhã. No caso aqui, ela estava com essa roupa
do estilista Guilherme Guimarães. Ele faleceu em dezembro de 2016, e elas colocaram como homenagem, na missa de sétimo dia, eles vestiram a Nossa Senhora da Porta com a veste que foi confeccionada por ele. E aí ela ficou, e depois ela foi exibida na nave com a veste dele no ano de 2017. Aqui essa mesma imagem, já na nave, aqui foi em 2018. Eu não consegui informações sobre essa veste. Então, essa seria a Nossa Senhora da Porta, porque a imagem principal, nunca ninguém tem contato com ela. Ela só é retirada do camarim para fazer a troca e depois ela volta. Aqui eu coloco a parte das vestes, do acervo da Irmandade. São vestes muito antigas. Essas vestes são do século XIX. Inclusive, no arquivo da Irmandade ainda existe uma nota de compra feita pela baronesa de Mauá, que foi coordenadora das aias, com outro título que não existe mais na época, que ela foi provedora com o barão de Mauá, e existe uma nota de compra de uma veste do século XIX, que ainda existe, que foi comprada na França, numa casa chamada Turgis Fils. E eu até pesquisei para saber sobre essa casa. Eu achei um catálogo. Eles vendiam artigos, estampas, artigos religiosos. Essas são as vestes mais antigas. Elas ficam no museu, que fica numa casa na parte posterior, num prédio que é da Irmandade, que fica num terreno atrás da igreja. Aqui, normalmente, no dia que terminada a cerimônia da missa, eles abrem essa exposição. O ano passado, acredito que não aconteceu por causa da pandemia, mas em 2017 e 2018 eu pude acompanhar, que são exibidas vestes antigas. Essa veste é do final do século XIX, início do XVIII, segundo a própria Irmandade. É uma veste que foi muito usada e que foi muito restaurada também. Essa aqui é uma veste de 1990, que foi confeccionada, a concepção do Clóvis Bornai, foi doada pela Irmandade. Aqui é uma veste que é a veste de 2009, que foi doada por Hélio Bocater, e a concepção do senhor Dionísio. Aqui também é uma veste do senhor Dionísio, de 2010. E essa foi uma veste também doada e confeccionada pelo senhor Dionísio em 2011. Essas aqui são a veste de 2015, que foi doada pelo Carlos Alberto Serpa, confecção de Henrique Filho. E essa aqui é a veste de 2016, que foi doada pelo Henrique Filho e pela família Monteiro de Carvalho. Essa aqui é um detalhe dessa outra imagem, só para ter uma ideia da qualidade das peças. Aqui eu coloquei uma pequena bibliografia. Eu agradeço. Isso aqui é uma imagem da veste do seu Dionísio em 2010, a imagem da Virgem já no retábulo, no camarim do retábulo mó. Só uma coisa que eu deveria ter falado no início: a festa é amanhã, né, da Assunção. Eu considero como se fosse 3 momentos. Normalmente tem a representação da Dormição, tem a representação da Assunção e a representação de Nossa Senhora da Glória. Elas são momentos diferentes e a representação iconográfica também é diferente. Normalmente a Nossa Senhora da Assunção, ela é sempre sozinha. Normalmente ela está com os braços abertos, olhando para o céu no processo de ascensão. E a imagem de Nossa Senhora da Glória, ela já foi recebida no céu, já foi coroada. Então ela é sempre coroada. Está sempre coroada com o cetro e com o menino no braço esquerdo. Só isso que eu deveria ter falado no início, mas eu esqueci. Então, eu agradeço, e eu queria dedicar tanto essa fala quanto esse trabalho, essa pesquisa, à memória do caríssimo irmão Dionísio Fernandes, uma pessoa sensacional, extraordinária, de uma gentileza, de uma solicitude. Sem ele, essa pesquisa não seria o que foi.
Então, enquanto eu existir, esse trabalho e essa pesquisa existirem, a memória dele vai estar preservada. Eu agradeço pela paciência e pela gentileza. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Excelente apresentação. Foi uma aula sobre o tema. Muito obrigada mesmo, tá? Pelo Opa, seu carinho. Deixa eu só tirar aqui, só um minutinho. Pelo esse histórico, né? Obrigado, eu que agradeço. E fazendo um link com o que o Maurício Bidoli, né, falou, em termos dessa preservação, né, da nossa história. Então, é muito importante como essa conservação, né, não só porque você veja só, todos os anos, né, a troca de vestes e a preservação desde o século XIX, né, dessa indumentária. Então, é sensacional. E a gente vê também o estilo, né? Como o Bidoli até falou, para você saber como se as pessoas faziam antigamente, né? Que material usavam, né? Sim, E é interessante que ele falando, além de ser uma cerimônia que é contínua, né? Desde o século XIX, pelo menos registrada, tem muito a ver, como você está falando, com o que ele disse, essa questão tanto da bidimensionalidade quanto da tridimensionalidade, que a questão se resume ali, né? A roupa se forma e se manifesta naquele momento, e aí tem essa tridimensionalidade, vamos dizer assim. Isso. E não se perder, né? Sim. Essa parte também imaterial, né? Esse fazer, Sim. né? Muito importante. Foi muito boa a sua apresentação. Obrigado. Eu gostaria